Olá pessoal, vamos lá, mais uma revisão nessa semana sensacional. Agora é voadora nos peitos, paralelepípedo na cara, é ir pra cima com tudo e vão ser 2 semanas intensivas com revisão manhã, tarde e noite. Não sabia ainda? Eu sei, eu tinha dito que era só noite. Na verdade, primeiro eu falei que iam ser só 5 dias de revisão. Depois cara, só 5 não vai dar e eu aumentei para 10. Depois eu aumentei para 13 dias de revisão e agora vão ser 14 dias de revisão e não só à noite, como eu tinha falado. Revisão manhã, tarde e noite. E revisões totalmente gratuitas para quem já tem o curso completo da EBSER, que foi aquele curso focado que a gente fez com aprovação acelerada, tudo aí com os conteúdos que a gente aposta para essa reta final da tua prova, com os professores trazendo revisões e exercícios, muitos exercícios você vai ver, e essas revisões à noite que são bem focadas. Então, a partir de agora serão 14 dias de revisão manhã, tarde e noite. Tudo isso para você se preparar na sua reta final. Se você não é aluno ainda, você pode comprar, se quiser somente essa revisão. Aqui no link na descrição do YouTube tem as informações de como você pode participar especificamente dessas revisões. Essa aula vai estar uma parte liberada para você, mas se você quiser ir mais a fundo no seu processo de preparação, clica no link que está aqui abaixo, tá bom? Um prazer ajudar com o seu processo de preparação. Vamos lá, vamos para cima. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é professor Jean Naves, mais uma vez aqui com vocês, sempre comentando alguma coisa relacionada à urgência e emergência e também, logicamente, a unidade de terapia intensiva. Então, na verdade, hoje em dia a gente trata como um paciente crítico. Então, continuando o nosso esquema de quebrando a banca, né, principalmente para a parte nacional, que é a banca é a IBFC, e claro, a parte de Uberlândia, a banca de Uberlândia, que seria, ou será melhor dizendo, a VUNESP. Então nós trouxemos alguns assuntos pertinentes, principalmente a insuficiência respiratória, que nós já comentamos em outras aulinhas por aí. E claro, hoje um assunto que eu particularmente adoro, que será a ventilação mecânica. Então faremos uma revisão breve e logo em seguida a gente comenta alguns exercícios para vocês poderem treinar o esquema de ventilação mecânica. Daí o que acontece? Então, lógico, estamos aqui, professora Jean Naves, bora quebrar a banca. O assunto de hoje seria ventilação mecânica. Será a ventilação mecânica? Lembrando que para a provinha sua da EBSER, que está chegando, e você vai passar, se Deus quiser, eu quero meus 10% no seu salário quando você passar no concurso, é o tópico 21 para a parte de enfermeiro na provinha nacional e o tópico 16.6, que é para a provinha de Uberlândia, que é uma semana depois, lógico, né, da prova nacional. Daí dá para você poder fazer as duas tranquilamente. Eu particularmente conheci o hospital já de Uberlândia, fui ministrar uma palestra lá, então o negócio tá show e adoro Uberlândia, né? Daí o que acontece? Então, quando a gente comenta da parte de ventilação mecânica, sempre de passar alguns esqueminhas para vocês. Por exemplo, algumas siglas importantes. Quando a gente comentar de ventilação mecânica, sempre nós vamos abreviar VM, que seria a tal da ventilação mecânica. Uma coisa importante, lembrem-se das fases da ventilação, que vira e mexe eu comento, daqui a pouco eu vou comentar mais. Quais seriam as fases da ventilação? Ins para ex para ins. Palavrinha mágica de inspiração. Qual seria? Insuflação. Lembram o que é isso que eu estou fazendo? Inspirando. Se eu insuflar em excesso, o que acontece com o meu pulmãozinho? Ele expande até romper e pode levar a um barotrauma, que eu já comentei por aí. A segunda fase não é necessariamente a expiração. Aí seria o quê? A mudança da fase inspiratória para a fase expiratória. Então, toda vez que falar em mudança, vem uma palavrinha, um esqueminha legal, que é bom da gente gravar, chamado de parada. Então, para uma fase, para depois dar início a outra. A terceira fase será qual? A expiração. Palavrinha mágica de expiração. Qual será? Esvaziamento. Se esvaziar em excesso, o que acontece com o meu pulmãozinho? Ele colaba. Então aí já tem uma atelectasia, que seria uma outra complicação da ventilação mecânica utilizada em excesso. E a quarta fase seria a famosa mudança, que é uma parada. Então vai parar a expiração para depois dar início à inspiração. Tudo bem? Então só para a gente poder memorizar quais seriam as fases, lembram? A primeira,
inspiração. Então, vocês já conhecem a letrinha do Titi. A segunda fase, chamada de quê? Mudança da ins para a expiração. Fechou. E a terceira fase seria a famosa expiração. Quarta fase, não custa relembrar, seria mudança de quem? Da ex para a inspiratória. Aí sim, onde é que começa, claro, né? Fisiologicamente, o seu organismo já utiliza isso. Nós já fazemos isso involuntariamente, automático, é lógico. Porém, o ventilador mecânico, através de sensores e fluxo e volume corrente, ele consegue sim fazer esse esquema dessas fases e consegue controlar o tempo, consegue controlar, por exemplo, um negocinho chamado de PIP, que já a gente comenta, tá? Então, assim, por exemplo, professor, como é que eu vou aprender ventilação mecânica? Vamos tentar tornar a ventilação mecânica um pouco menos pesada, e volto a dizer, ventilação mecânica tem caído muito em concurso e tem aumentado o número de questões de ventilação mecânica, tá ok? Lembrando que, dependendo do assunto, por exemplo, pode cair muito bem, até comentei por aí, insuficiência respiratória junto com ventilação mecânica, não se assustem, tá? Então podem ter dois tópicos dentro de uma questão só, principalmente VUNESP, tá? Não discriminando IBFC, lógico. Tá ok? Mas IBFC também tem melhorado muito o nível das questões. Então vou repetir. Fases da ventilação, quais seriam? Ou da respiração ins para ex para is. Bora chegar à repetição, buscar a repetição até chegar à perfeição. Tudo bem? Beleza. Outro esqueminha legal. Quando se fala dos modos ventilatórios, que já eu vou comentar, tipo, lá no ventilador mecânico, na maioria das vezes, tem lá na telinha do ventilador mecânico, né? Tem, por exemplo, a frequência respiratória, que é a frequência respiratória prescrita pelo médico, que é a intenção com que seria a frequência respiratória almejada. Aquela frequência respiratória que a gente deseja que o paciente tenha e, melhor dizendo, né, não é a frequência respiratória do paciente, é a frequência respiratória prescrita pelo médico, tá ok? Então, tô falando um pouquinho meio assim que o aparelho tá me destruindo, tá destruindo minha boquinha hoje. Depois tem lá o modo ventilatório, o modo que é aquele monte de sigla que aparece lá. Por exemplo, VM, você já tá careca de saber que é ventilação mecânica, porém, nesse modo, pode aparecer lá assim, por exemplo, ventilação controlada. Então, o que é VC? Ventilação controlada, tudo bem? Essa é fácil de delimitar porque o que acontece? O ventilador mecânico, ele controla todas as fases da ventilação. Então ele vai controlar a ins, vai controlar a mudança da ins para ex, vai controlar a ex e vai controlar, logicamente, a mudança da ex para ins. Já eu falo mais sobre ele especificamente. Depois tem também o modo que, por exemplo, o modo de ventilação assistida. Então, toda vez que falar em VA, seria a famosa ventilação que mesmo? Assistida. Fechou? Então, de novo, só para a gente poder gravar. Ventilação controlada. O ventilador mecânico executa todas as fases. Faz a ins, mudança da ins para ex, faz a ex e faz a mudança de quem? Logicamente, né? Da ex para ins. E ainda tem a famosa VMI. O que seria VMI? Ventilação mandatória. Lembrando que dentro da VMI tem outros submodos, vamos classificar assim. Tem ventiladores mecânicos por aí que trazem ainda a tal da VAC, que depois a gente vai comentar, que seria a famosa ventilação assisto controlada, que é como se fosse ainda uma evolução da VMI, que depois a gente vai comentar, que a troca gasosa acontece em um local diferente. Então vamos com calma. VM, ventilação mecânica ou ventilador mecânico. VA, ventilação assistida. Depois tem a tal da VC, lógico, né? Na ordem, na verdade, vem VC primeiro, ventilação controlada, VA, ventilação assistida. Aí tem um modo onde se mistura as duas. Tem momento que é assistida, tem momento que é a controlada, que é chamada de VAC, tá? E depois VMI. Falando assim, parece que dá aquela assustada, mas daqui a pouco vocês vão pegar o esquema. De tanto repetir, vai ficar claro na sua cabecinha. E ainda tem a tal da SIMV, que é um submodo da VMI, que seria, como a sigla SIMV, famosa SIMV. O
que seria a tal da SMV? Ventilação mandatória intermitente, que é esse nome aqui que a gente já gravou, e o S seria sincronizada. Fechou? Então, de novo, ventilação mecânica, ela é dividida em alguns modos ventilatórios. Quais seriam esses modos? VC, ventilação controlada. VA, ventilação assistida. Depois tem a VMI, ventilação mandatória intermitente. E um submodo dela seria a famosa SIMV, ventilação mandatória intermitente sincronizada. Então vamos com calma. Macete. Então se você gravar, por exemplo, aqui, eu já citei alguma coisinha antes de iniciar a aula até. Olha o macete, hein? Alguns modos e citei as famosas fases da ventilação. Vamos tentar fazer uma bagunça organizada. Fechou? Então, qual que é o macete aqui para a gente poder gravar? A tal da ventilação mecânica, primeira coisinha, é usada na RCP, na ressuscitação cardiopulmonar, tá? Que mais? Medicina de tratamento intensivo e principalmente na anestesia. O que acontece? Com o surgimento, dependendo da situação, da RCP, lógico, né, da reanimação cardiopulmonar, entrou o esquema das medicações, é claro, a evolução tecnológica, principalmente, é claro, com os ventiladores mecânicos. O início do ventilador mecânico, um pouquinho do histórico da ventilação mecânica, o que é interessante gravar? Eles colocavam as pessoas, os pacientes, lógico, né, até por experiência também, né, dentro de um ambiente como esse aqui, botavam vários pacientes e sabe o que eles faziam? Eles puxavam o ar, tá, que tinha dentro daquele espaço. Hoje a gente a gente pensa que é uma coisa assim, é impossível, um negócio que na época parecia muito estranho e tal, mas eles estavam ainda descobrindo como é que é o ventilador mecânico. Hoje em dia, o ventilador mecânico ele é baseado por ventilação com pressão positiva. O que é isso tradicionalmente? Literalmente, o ar é o que? Sabe? Ó, empurrado. Tá? Literalmente, o ar é empurrado para dentro dos pulmões. Isso é chamado de ventilação com pressão positiva. Então, antigamente, eles faziam com pressão negativa. Então, ao invés de empurrar o ar, eles puxavam o ar do paciente. É lógico que a maioria dos pacientes apresentavam várias complicações respiratórias. Esses pacientes apresentavam um índice de óbito muito alto. Então, dependendo das circunstâncias, perceberam que estava errado. Então, lógico, né, com o passar do tempo, com o avanço tecnológico e os avanços das UTIs, juntamente com o ventilador mecânico, a ventilação passou a ser com pressão positiva. Então, o ar é o que mesmo? É empurrado para dentro dos pulmões. Por exemplo, fisiologicamente, vamos supor que esse paciente tenha dificuldade de hematose ou de troca gasosa. Então, empurrando o ar, o que é interessante de gravar? Esse ar, ele vai sobrepor, ele vai ultrapassar a barreira, né, aquela obstrução que tenha, seja por secreção, né, ou por alguma barreira até mecânica mesmo, dependendo da circunstância, um tumor, ou sei lá, um pneumotórax, presença de ar, por exemplo, e aí vai. Então assim surgiu o ventilador mecânico. Então vamos com calma. Modos ventilatórios, lá vai vir escrito assim, ó, VC, ventilação o quê? Controlada, só para a gente poder gravar, VM, ventilação mecânica, lógico, né? VA, ventilação assistida, VAC, ventilação assisto-controlada ou ventilação assistida controlada. E ainda tem VMI, né? Lógico, né? Depende muito do ventilador mecânico, mas como questão de concurso, importante gravar VMI, que é o mais tradicional. E tem a evolução, que é a tal da VAC, que depois eu comento. SMV, a sigla é em inglês, mas começa lá. O que é VMI? Ventilação mandatória intermitente. E o S, que eu havia dito, sincronizada. Tudo bem? Fase da ventilação, gente, já tá craque. Ins para esse para ins. Fechou? Beleza. Então, como surgiu o ventilador mecânico? Depois, ele é útil para quê mesmo? Literalmente, ó, útil como auxílio ao tratamento de algumas doenças, principalmente algumas partes relacionadas a complicações respiratórias. Lembrando que a ventilação mecânica em excesso, utilizada demasiadamente ou de forma errada, pode levar a algumas complicações tradicionais, como se insuflar em excesso, barotrauma, pode romper. Se esvaziar em excesso, atelectasia, e aí vai. Quanto maior o tempo da ventilação mecânica, ou maior a dependência do ventilador mecânico, principalmente pelo paciente, entra naquela questão de lei do uso e desuso. O paciente que fica entubado durante algum tempo vai ter que fazer traqueostomia, ele vai ficar mais dependente ainda da ventilação mecânica. Então, assim,
como conceito médico, até como receita ou prescrição médica, paciente que, por patologia, tá, tende a demorar um pouquinho a intubar, só que a intubação tem que entrar como forma preventiva. Aí ele passa a ficar dependente da ventilação mecânica, o que não é muito interessante. Sem falar que gera secreção, às vezes no próprio procedimento, seja da enfermagem, da fisioterapia ou do médico e tal, o que é legal de gravar? Pode levar assim a secreção a alguma infecção e esse paciente pode vir a óbito por pneumonia ou por sepse, principalmente o idoso, já comentei isso. Que mais? Ventilador mecânico ou ventilação mecânica apresenta uma série de complicações, sendo a principal, gravem isso, infecção respiratória. Tudo bem? Então aqui, ó, conceito que o Titi trouxe para vocês, ventilador mecânico, olho na tela, literalmente o que ele faz? Substitui a aspiração de ar, literalmente fazendo o quê? Empurrando o ar para dentro dos pulmões, que isso é chamado de quê mesmo? A famosa VPP. O que seria a tal da VPP? Ventilação com pressão positiva. Fechou? Então, gravando isso aí, o Ti já fica muito satisfeito, tá ok? Então, ó, bora lá. Então, quais seriam os princípios da tal da VM, ou os princípios da famosa ventilação mecânica? Pode-se dividir a ventilação, claro, ó, da pressão positiva em 4 fases, que o Ti já havia comentado com vocês. Palavrinha mágica de fase inspiratória, qual seria mesmo? Literalmente, insuflação, que a gente já havia comentado. Se insuflar em excesso, expande, puf, rompe, gera um barotrauma. Segunda fase, toda vez que fala de mudança, qual que é a palavrinha mágica de mudança? Vamos com calma. Parada. Tá? Então já vão se habituando a minha letrinha, quem não conhece ainda. Parada. Então vai parar uma fase para depois dar início a outra. Vai para qual fase que aqui iniciou? Para a fase o que mesmo? Inspiratória. E dá-se início à fase o que mesmo? Expiratória. Fechou? Terceira fase, chamada de que mesmo? Expiratória. Palavrinha mágica de expiratória seria o que mesmo? Esvaziamento. Palavrinha mágica de expiratória seria esvaziamento. Então, o que acontece? O paciente vai esvaziar os pulmõezinhos, tá? Se ele esvaziar em excesso, o que acontece? Colaba, esse paciente vai apresentar uma atelectasia. Tudo bem? E outro macete, mudança da fase o que mesmo? O que é a mudança de novo? Palavrinha mágica. Olha o macete, parada. Agora já ficou bem mais claro, né? Parada, então vai parar, faz o que mesmo? Qual que acabou de acabar, se é que eu posso falar assim, né? A fase expiratória. Então, na expiratória, o paciente tem o quê? Ou melhor dizendo, o ventilador executa, ou o próprio paciente executa, se ele tiver condições, ele para a fase expiratória, que é o esvaziamento, né? E iniciar inspiratória. Tradicionalmente, meu compadre, tudo isso aqui é chamado de quê, ó? Seria o famoso ciclo. É engraçado que meu C parece com L, parece com E, é tudo igual, né? Então, o ciclo respiratório é tudo isso daí, que gira em média de 2 a 5 segundos, depende muito, dependendo da necessidade, né? Do quadro clínico do paciente. Então, ó, de novo, ins para ex para ins. Fechou? Então, não esqueçam. Então, ó, olho na tela, lembrando que quando se fala de VPP, literalmente o ar vai ser o que mesmo? Empurrado para dentro dos pulmões. Fechou? Então, bora lá. Dando sequência aí, então. Quando se fala, então presta atenção. Chega a arrepio. Quando eu arrepio, o que acontece? Não é diarreia. Cai na prova, se Deus quiser. Então, presta atenção em PIP. A sigla é em inglês. Tá? Então, vocês vão pegar muitas siglas dentro da parte de ventilação mecânica, que é a sigla em inglês. Traduzindo, literalmente seria o que mesmo? A pressão positiva expiratória final. O que é isso? Durante a famosa PIP, na verdade PIP é um mecanismo de ajuste, sabe de quem? Da capacidade residual funcional, que eu até comentei nas aulinhas de insuficiência respiratória. Então o que é CRF? Volto a dizer, não é Conselho Regional de Farmácia, é capacidade residual funcional. O que acontece? É o restinho de ar que fica dentro dos pulmões, tá? Para que possa evitar, logicamente, um colabamento desse pulmão. Senão ele colaba, vai ter dificuldade de manter uma expansão torácica adequada. A hematose não vai ficar
eficaz e ele vai manter o quê? Lembram? Ele mantém aí, se ele fizer uma troca gasosa eficaz, juntamente com o ventilador mecânico, é claro, tá? Ele mantém a pressão de oxigênio em média de 80 a 100, que é o normal, e mantém a pressão de gás carbônico também equilibrada, que é de 35 a 45. Fechou? Muito bem. Então, bora lá. Então, essa PIP tem como ser ajustada. Presta atenção que tem valor, meu compadre. Olha só, hein? Chega a baber. Quando eu babo, o que acontece? Cai na prova também, se Deus quiser. Amém? Então, presta atenção. O valor de PIP, de acordo com nossas referências bibliográficas, Tratado de Medicina Interna, tá? Que fala muito disso daí também. Olho na tela. Tá correspondendo ao quê, ó? Seria em média de quanto? De 5 a 6 centímetros. Alguns livros trazem centímetros cúbicos de água. Por quê? Já viram que lá no tubo, o tubo não fica suado? Né? Quase igual eu, né? O tubo não fica suado. Então, o que é legal de gravar? Essa gotinha lá tá correlacionado porque ali tem molécula de água, literalmente, que seja pouca, mas tem oxigênio e tem gás carbônico também, tá? Então o tubo fica suado, né? Quando faz aquela troca gasosa, vem aquele arzinho, e aí aquilo lá corresponde, literalmente, a centímetros cúbicos de água, ou centímetros de água. Então, ó, a PIP, o que ela faz? Literalmente, manutenção da distensão alveolar, né? No final da expiração. Então, quando o paciente bota para fora o CO2, literalmente vai ficar um restinho de ar lá dentro. E tem que ficar. Imagina um saco. A comparação é banal, mas dá para a gente poder gravar. Se esse saco esvaziar, ele cola. Assim é um pulmão. O pulmão também não pode esvaziar. Tem que deixar um restinho. Palavrinha mágica que eu sempre comento em ventilação mecânica, seja no presencial ou no online, tá? Tudo é o que mesmo? Parcial. Fechou? Ó, evitando colabamento e a telectasia, claro. Tá ok? A PIP mínima, grave isso daqui, pelo amor de Deus. Já vi questões por aí com esses valores aí. A PIP mínima, né, que se deve existir na via aérea é de quanto a quanto mesmo? Vou repetir, 5 a 8 centímetros de água. Então, armazena essa informação. O que mais? É consensual a utilização de que, ó, um número, se falasse assim, ó, qual é o número mágico da tal da PIP? Igual eu falei, na telinha lá do ventilador mecânico, depois eu vou mostrar a telinha e tal. O que é legal de gravar? Lá vem, igual eu falei para vocês, frequência expiratória que é prescrita para o paciente no ventilador mecânico, que é a desejada. Depois tem o modo, que vem VC, VA, VMI, a gente já tem comentado. E ainda tem também a tal da PIP. Então lá tem escrito assim, ó, PIP de quanto? O médico pode ir lá, o fisioterapeuta pode ir lá e ajustar. Tá ok? Para poder manter essa distensão alveolar que a gente estava comentando. Qual é a PIP adequada? 5 a 8. O número mágico para gravar para concurso, para as provinhas por aí, 5 centímetros de água. Fechou? Olho na tela. O que é legal de gravar ainda? Distúrbios hemodinâmicos podem ocorrer com níveis de PIP maiores do que 12 centímetros de água ou menos, dependendo da situação. Por exemplo, dependendo da situação, paciente dependendo da situação, né? Paciente sedado, paciente anestesiado, tem um ajuste um pouquinho diferente para isso daí, tá ok? Depois ele fala lá, ó, claro, né? Dependendo da situação, ele pode sim ter sobrecarga cardíaca, tá ok? Esse nível impedirá, esse nível da PIP, que é em média de, né, dependendo da situação, de 5 a 8, impedirá o colabamento alveolar em pacientes intubados, ou intubados, tanto faz, onde o fechamento glótico, a glote, lógico, né, é eliminado, zerando a tal da PIP fisiológica. Então, tenta-se chegar o mais próximo da fisiológica, que é esse padrão aí mesmo, né, de 5 a 8. O esvaziamento dos pulmões, lembram? Que é durante a expiratória, geralmente se dá contra uma pressão positiva expiratória final, que é a famosa PIP. Então, na verdade, é assim, tudo isso é para poder ajustar quem? A famosa capacidade, o que mesmo? Residual funcional, tá? É o restinho de ar que fica dentro dos pulmões, tá? De forma que, para que serve isso mesmo? Para impedir esse colabamento, essa atelectasia. Tudo bem? Então, ó, só um macete antes da gente dar uma pausinha aqui. O que é interessante gravar? Os modos tradicionais, VC, ventilação controlada, VA, ventilação assistida, VMI, ventilação mandatória intermitente. Dentro dela tem alguns submodos,
tá? Tem até o BIPAP, o CIPAP, que depois a gente pode comentar. Tem SMV, que seria ventilação mandatória intermitente sincronizada, tá? E ainda tem a tal da VAC, que é a ventilação assisto controlada ou assistida controlada. As fases, de novo, hein? INS, INS para ex para INS. Fechou? Tá, então, ó, gravando esse macetezinho de PIP, tá? Quero deixar bem claro para vocês, principalmente o valor de PIP, de 5 a 8 centímetros de água, tá? Que é interessante gravar, principalmente para você poder fechar o seu concursinho, tá ok? Então nós daremos uma pausinha aqui para poder tomar água, fazer um xixizinho, tá? E daqui a pouco a gente volta. Valeu? Grande abraço, professor Jean Naves. Foi um prazer entregar essa aula para você que ainda não é aluno aí do curso específico da EBSER, mas agora essa aula continua lá dentro da área do aluno exclusivo para quem é aluno do curso da EBSER, para quem comprou aquele outro pacote, tá? Se eu fosse você, essa reta final eu focaria nessas revisões, nesses exercícios, porque é isso que vai te ajudar a lembrar o que você estudou e a refinar aquilo que você está se preparando. Então vai ser muito legal você revisar, resolver os exercícios, ver cada detalhe, aparar as arestas com os melhores professores de enfermagem do Brasil, tá bom? Então se você tem interesse nessa revisão, aqui abaixo com um desconto muito especial para você, você tem acesso a essas videoaulas, bem que clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que vai te ajudar demais no teu processo de preparação. Vai te ajudar. Já pensou? Se você dessas revisões consegue tirar aí questões que seriam perdidas para você? Já pensou se dessas revisões você consegue lembrar de informações que você perderia na hora da prova? É por isso que a gente faz essas 2 semanas de reta final para você e você vai ter acesso a todas elas. Só clicar aqui no link da descrição, você vai ter acesso às aulas completas, tá bom? Forte abraço para você, vamos para cima! ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.